Olá, malta, bom dia. Hoje quero partilhar com vocês umas coisas que estive não sei se pensar a palavra correta, mas umas coisas sobre as que estive a reflexionar ultimamente e dei-me conta de que estou vivendo com tantos sonhos inacabados. Porque não só aqui crescendo o canal, mas em geral, agora tenho 32 anos e quando tinha 22 eu estava, não vou dizer eu estava feliz vivendo a minha vida ideal, mas eu tinha planos, eu tinha projetos, eu tinha objetivos, eu tinha sonhos que acabaram quando eu comecei o meu primeiro relacionamento. Foi com um namorado ruim. Desde os 22 até agora os 32, sinto que tenham sido 10 anos da minha vida que não vou dizer que foram perdidos, porque obviamente estive a fazer coisas e às vezes na vida necessitas temporadas para recuperar-te, perder-te, encontrar-te, construir-te, buscar-te, mas ao mesmo tempo sinto que perdi tanto de quem eu era e estou agora a lembrar-me de todos os sonhos, os projetos que eu tinha 10 anos atrás, e isto está a levar-me a pensar. Todavía quero esos sonhos, porque alguns deles sim os quero. Quero aprender mais idiomas, quero ter o meu próprio negócio, quero ter aqui um canal de YouTube monetizado. Quero ter amigos, quero conhecer gente. E eu era uma pessoa que estava sempre a fazer intercâmbios de idiomas e não tinha, ou seja, não eram amizades enquanto que passávamos tempo juntos para fazer coisas entretidas. Era uma coisa mais sensacional enquanto que era para praticar 2 idiomas, ou o que fora nesse momento, mas eu sinto que de alguma maneira eu era uma pessoa que tinha esta vontade de fazer coisas, de experimentar coisas novas e eu obviamente não sou uma pessoa assim super aberta. Então vamos ir explorar debaixo do mar e levar um tanque de oxigênio, não. Mas sinto que tinha essa curiosidade e até certo ponto vontade de viver que eu acabei por perder e que eu estou a recuperar literalmente, desde faz literalmente 2 semanas. Está a ser triste e ao mesmo tempo está a fazer-me sentir raiva, mas também, no lado positivo, estou a sentir que agora tenho uma nova oportunidade para conseguir realizar esses sonhos que estão ali em stand-by, que ficaram inacabados. E está a ser difícil também fazer a distinção entre que sonhos são os que eu realmente quero conseguir e seguir e que sonhos são os que não é tanto que eu os queira realmente de maneira autêntica e honesta, mas os que convertiram-se numa parte da identidade que eu tentei construir e uma identidade que estava a proteger-me existencialmente das partes da vida que não estavam a ir bem e na que eu podia escudar-me como se fosse uma armadura para não sentir o resto das coisas. E sinto isto muito a nível das coisas que eu quero aprender. Eu tenho aqui o meu diário e, gente, às vezes faço vídeos dos meus objetivos de primavera, ou do outono, do inverno, etc. E tantas vezes há 2 tipos de objetivos. Há os objetivos que são estáveis ao longo do tempo, por exemplo, aqui crescer o canal de YouTube, aprender coisas, etc. E há alguns que eu não consigo. E não só não consigo, eu olho os objetivos que eu escrevi faz 3, 6, 8, 12 meses. Eu não reconheço a pessoa que estava a escrever isso. Eu não sei em que era que eu estava a pensar quando eu escrevi meus objetivos. E por um lado a vida é experimentar e mudar, mas por outro, sinto que até certo ponto estou a construir uma identidade que quero ser honesta, mas que acaba às vezes por ser performativa, porque é uma realidade da vida que muitas vezes a gente sabe que começas algo e não consegues, ou dizes que queres outra coisa, assumem imediatamente que eres preguiçosa ou que não tens consistência. E a realidade é que às vezes simplesmente pois experimentaste uma coisa e não era para ti ou as circunstâncias cambiaram. E sinto que dentro da nossa cultura temos esta ideia de que é moralmente virtuoso, é a opção moralmente correta sofrer, é sofrer o máximo possível durante o maior período de tempo, e independentemente de se é um sofrimento positivo, tipo disciplina, trabalhar para coisas que tu queres, ou um sofrimento mau de
em realidade eu queria fazer outra coisa, mas sinto-me obrigada a continuar com isto. A questão é que o sofrimento se considera uma virtude moral, se considera que deve sofrer muito para conseguir uma quantidade pequena de felicidade, se isso. E sinto que esta mentalidade que eu tenho herdado social e culturalmente, de alguma maneira também está a nutrir essa parte performativa das coisas que eu faço. Por exemplo, começo a estudar chinês e paro. Para mim, a nível pessoal e individual, faz sentido parar de estudar chinês neste momento, mas também tenho consciência de que a gente vai olhar para isso e vai dizer: começou e parou, polo tanto é preguiçoso, polo tanto não está a sofrer o suficiente, e se não sofrer o suficiente não merece as coisas, e agora tenho que justificá-la e substituí-la por outra, porque que queres dizer que não estás a trabalhar em X número de coisas? É estranho agora voltar os sonhos que eu tinha faz 10 anos e compará-los com os que tenho agora e ver que são não exatamente os mesmos, mas versões modificadas, praticamente paralelas, dos sonhos anteriores que eu deixei de seguir por coisas que me sucederam na vida. Claro, até que ponto puedo eu julgar-me a mim mesma por estar a falhar a fazer coisas que são substitutos, cópias de coisas que eu queria fazer antes e que por certos motivos eu não consegui, e agora em vez de voltar aos sonhos originais estou a construir versões paralelas, mas aceitáveis de alguma maneira, com a identidade que eu construí ao longo destes 10 anos, mas que realmente estão a tentar substituir os sonhos anteriores, mas não está a funcionar porque os sonhos anteriores são os que eu realmente queria e não os que eu construí paralelamente a querer agora, porque faz mais sentido com a linha das coisas que sucederam nos últimos 10 anos, mas os meus sonhos são os que existiam antes de estes 10 anos nos quais a minha vida foi por caminhos que eu, se puder elegir, não elegiria voltar a eles. Está a ser difícil. Um dos meus grandes objetivos de vida é viver de maneira autêntica comigo mesma. E é muito mais difícil do que parece. Quando a gente diz: não, sé tu mesma, não sei o quê. É mentira. A gente, socialmente, não quer que sejas tu mesma. Primeiro ponto. Segundo ponto, é difícil ser o mesmo quando estamos constantemente condicionados pela sociedade, pela economia, pela cultura, pelos julgamentos das outras pessoas, que muitas vezes são low-key, mas absolutamente óbvios se começas a pensar um bocadinho sobre isso. Já falei com vocês em algum vídeo das dinâmicas de poder que há entre conversações super normais no trabalho e na família. É uma coisa fascinante, realmente. Mas é difícil elegir-se a um mesmo. E tanta gente, pensa que elegir-se a um mesmo é uma coisa egoísta, é que o sofrimento de sacrificar o que tu queres por normas sociais ou culturais ou fazer que outra gente se sente bem porque se calhar eles não conseguiram, então eles acham que tu não deverias conseguir, ou eles acham que isso não é o que tu deverias fazer, então o que tu queres não deveria importar porque deverias fazer o que outra pessoa acha que tu deverias fazer. Mas não é o verdadeiro egoísmo tentar ter esse nível de controlo sobre a vida de outras pessoas, irrespectivamente de se estás a afetar a súa felicidade ou non. Porque hai tantas coisas que non podemos controlar, e das poucas que si podemos controlar é que facemos coa nosa vida, e que decisões tomamos, e como elegimos viver día a día, minuto a minuto. Então agora estou num momento em que olho para trás a estes sonhos inacabados e quero voltar a eles. E não sei se vai durar, não sei se vou querer estudar alemão, não sei se vou realmente um dia comprar um teclado e aprender a tocar única e exclusivamente o ciclo de Vila Molineira. Não sei, mas agora é o que sinto dentro de mim está a chamar-me. É o que quero fazer agora. E se dura 3 meses, que dure 3 meses. E se dura 6 anos, que dure 6 anos. Porque qual é a alternativa? Fazer coisas que não queremos, mas outros acham é o que deveríamos fazer, e viver assim o resto da nossa vida. E não estou a dizer que em algum momento não há que ser realista, obviamente, mas sinto aí tanto espaço dentro de ser realista para também ser autênticos com nós mesmos, e que tantas vezes não se considera que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo.
quando a vida é um evento complexo, com miles e miles de variáveis em qualquer momento dado, e há tantas possibilidades que não exploramos e que não tentamos por coisas que são verdadeiramente ridículas. Este vídeo de hoje espero que gostaram. Deixem-me saber nos comentários o que acham dos seus próprios sonhos inacabados. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!